Bem, hoje vamos terminar esta série de apresentações da vida do Padre Kentenich para quem não o conhece. Da última vez tínhamos ficado a falar da fé prática na Divina Providência e da importância da experiência de Dachau, quer no seu movimento, quer no próprio núcleo mais íntimo da família de Schoenstatt, das irmãs, dos padres, daqueles que estavam mais perto do Padre Kentenich, e da importância que ele atribuiu à superação de toda essa adversidade que significou a perseguição, porque disso se trata, de que o nacionalsocialismo fez ao movimento. É ele propriamente que o mandou para o campo de concentração. Hoje vamos andar mais para a frente para mostrar como essa experiência e essa convicção que o fez, logo a seguir a Dachau, tomar 3 decisões importantes a que eu já referi: publicar um livrinho de orações que poeticamente são capazes de não ter grande valor, mas quanto à essência da oração são fundamentais e que refletem o espírito que se vive em Schoenstatt, as visitas por toda a parte e também fora da Alemanha, inclusivamente na América e na África. E outra coisa, a terceira decisão, que tem a ver com o fazer a Igreja olhar para Schoenstatt, para aquilo que é, digamos, a fonte de onde Schoenstatt vai beber toda a sua espiritualidade. Sobretudo, num tempo, estamos a falar dos anos 40, 50, mas hoje vê-se isto com muito mais expressão. Nestes anos, talvez fosse um profético. As ameaças das ideologias amplamente difundidas, doutrinas de massificação, de alienação das massas para poder manobrá-las, do que o comunismo era certamente a que melhor trabalhava, mas o nacionalsocialismo era igual, e já naquele tempo se sentia que da parte não só dos comunistas, mas também daquilo a que se chamava na altura o capitalismo liberal, e que, no fim de contas, hoje tem o mesmo tom, a tendência é a mesma. Se a gente pensa no que hoje significa a capacidade da propaganda, a capacidade de movimentar milhões de pessoas através do que eles chamam os influencers, é uma coisa que mostra bem como há multidões que se deixam arrastar. Ora, Schoenstatt, desde o princípio, o que queria era preservar a individualidade de cada um, a sua liberdade interior. E isso levava o Padre Kentenich a apresentar-se à Igreja e a pedir às autoridades: venham ver. Já falei nos passos, num estudo que deu depois numa visitação, a visitação que é uma espécie de inspeção que produziu um relatório, a carta grande que o Padre Kentenich escreve a responder e a contestar determinados aspectos referidos nesse relatório, e depois a não aceitação da parte do episcopado de Trier e do episcopado alemão, na sua generalidade, a essa resposta que o Padre Kentenich apresentou, e o envio de todo o processo para Roma. Ora bem, é interessante
que quem é o Papa nesta altura é o Papa Pio XII. Ora bem, este Papa, em 1942, estamos em 1949-50, mas este Papa, em 42, tinha feito a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. 42, em plena Segunda Guerra Mundial. O Papa Quentin estava em Dachau. É uma coisa que a nós portugueses nos diz muito, porque foi uma radiomensagem dita em português. E não há dúvida nenhuma que esta consagração tem uma anuência da mais alta autoridade da Igreja, do Papa, aos fenómenos e aos milagres de Fátima. E também, a gente não se pode esquecer deste pormenor, com a contribuição da nossa Beata Alexandrina de Balassar. Ora bem, este Papa, que em 42 faz a consagração do Imaculado Coração, do mundo ao Imaculado Coração de Maria, em 1937, portanto 5 anos antes, não era Papa, mas era secretário de Estado. Era o homem mais próximo do Papa anterior, Pio XI. E, em 1937, o movimento de Schoenstatt oferece ao Papa um exemplar, ou vários exemplares, de um livrinho que tinha acabado de ser editado e que se chama, e que ainda hoje é muito conhecido, a Santidade da Vida Diária. E este Papa, que na altura era apenas cardeal Eugênio Pacelli, agradece imenso o livro, eu vou ler, vou transcrever, agradecido de coração e com protestos de elevado apreço, o exemplar que lhe tinha sido dado. Era, pois, agora, estamos em 1949-50, que a causa de Schoenstatt, uma vez que este senhor cardeal Pacelli, neste momento agora, Papa Pio XII, ia receber todo o processo de Schoenstatt que, de alguma maneira, tivesse alguma coisa a ver com aquilo que ele tinha agradecido de coração e com pretextos de elevado apreço. Ora bem, o que é que acontece? O que acontece é que todo o processo não chega, digamos, diretamente às mãos do Papa. Todos já sabemos que tudo isto é mandado para Roma por causa da evidente aversão, se assim se pode dizer, da intelectualidade alemã, da qual fazem parte alguns bispos. A adversidade da intelectualidade alemã à devoção mariana do povo simples. Isto tem uma razão. E a razão é a influência protestante dentro da Igreja Católica. Os protestantes são muito racionalistas, são muito lógicos. E, de facto, para eles é inaceitável pôr Nossa Senhora, como eles dizem, ao nível de Jesus. Jesus é o nosso Salvador, Nossa Senhora é uma de nós e, portanto, essa coisa que os católicos querem de pôr Nossa Senhora, de consagrar o mundo, essas coisas todas, põem-na quase como uma deusa, aliás, é uma das expressões que eles utilizam. Ora bem, toda esta maneira de pensar
em que Nossa Senhora, de alguma maneira, é separada de Jesus, é também aceite por uma grande parte da intelectualidade católica. Ora bem, esta aversão à devoção mariana do povo simples é encarada pelo padre Kentenich como um bacilo, como um vírus que tem que ser ultrapassado. E a ida de todo o processo para Roma, onde a maior parte dos cardeais são latinos, são italianos, são latinos, é capaz de dar uma certa chance de que, sendo eles mais sensíveis aos aspectos vitais, percebam que, de facto, aqui está-se a jogar algo muito importante e que é preciso atender e ver com todo o cuidado. O que acontece é que as coisas não chegam ao Papa, as coisas passam por todo um filtro muito apertado e o caso do padre Kentenich é, digamos, filtrado, se assim se pode dizer, por os cardeais que nomeiam alguém que sabe muito bem alemão e que é um jesuíta holandês, que é professor na Gregoriana, o padre Sebastião Tromp. O que é que acontece? Não sei se é verdade, se é mentira, mas os holandeses, depois da guerra, nunca ficaram muito amigos dos alemães. Mas a verdade é que foi ele, o padre Tromp, que foi nomeado o grande investigador de todo o processo. O resultado, como eu já atrás já referi, foi a destituição do padre Kentenich, o afastamento do padre Kentenich, a decisão praticamente irreversível de o separar. Eu chamei-lhe, e volto a repetir, de a morte, digamos, não física, mas intelectual e, digamos, dentro da sua esfera de influência dentro da Igreja, residida zero do padre Kentenich. E para sempre. Isso era claro naquele tempo. Estamos em 1951, 52, e assim aconteceu e o padre Kentenich foi não só destituído, afastado, enviado para a América, mas circunscrito à cidade de Milwaukee. Não podia ausentar-se de Milwaukee. Ele ainda pensou que estava exilado nos Estados Unidos, mas que podia visitar uma ou outra comunidade, foi proibido. O que acontece é que esta decisão irreversível, 14 anos depois, termina. E termina por causa do concílio. Eu já disse que há o cardeal Bea que diz que se não fosse o concílio, você nunca seria reabilitado. A verdade é que na Igreja, no tempo de Pio XII, ninguém pensava em concílio nenhum. No tempo de João XXIII, ninguém pensava em concílio nenhum, mas aconteceu. O concílio foi convocado por um santo, São João XXIII, e em 59, e em 65, no final de 65, em 8 de dezembro de 65, outro santo termina o concílio, o Santo Paulo VI. E é Paulo VI que reabilita o padre Kentenich. Aquilo que o Papa Pio XII não pôde ou não conseguiu, digamos, aceitar, proclamar, apresentar ao mundo, agora era possível. E era possível o quê? O reconhecimento de Schoenstatt, não somente como obra divina, que não tem origem numa aparição ou num milagre físico, mas obra divina, fundada e vivida
na fé prática e na experiência do dia-a-dia. Isto, para os dias de hoje, como há bocadinho dizia, de grande influência das ideologias massificadoras, é fundamental. Esta experiência do dia-a-dia que o tal livro que há bocadinho referi, Santidade da Vida Diária, não é só do domingo, é da vida de todos os dias, era agora apresentada como, digamos, um caminho verdadeiramente provado e onde a Mãe de Deus, na vida dos cristãos, não pode ser de maneira nenhuma esquecida ou posta de lado. Antes tem que ser mesmo experimentada. Sobretudo neste tempo de grandes heresias, sobretudo antropológicas, em que, de facto, no decurso de toda a Igreja, mas agora mais que nunca, ela aparece como a grande vencedora de todas as heresias. Eu arriscava-me quase a dizer a única vencedora de todas as heresias, nomeadamente as antropológicas. Ora bem, chegámos ao fim. Eu já contei que em outubro de 1966 estive nessas jornadas que foram uma apoteose. Schoenstatt renascia. O padre Kentenich renascia e mostrava-se ao mundo. Agora era todo o mundo que nos esperava. Mas, menos de 2 anos depois, deixou-nos. O seu percurso tinha acabado. Podia afirmar com São Paulo: combati o bom combate. Mas a herança que nos deixou é para nós um ónus muito pesado. Eu já contei que aqui em Lisboa nós estávamos à espera que ele passasse por cá e a notícia da morte foi uma chicotada. Verdadeiramente uma chicotada. Agora, resta-me dizer que a herança é um ónus pesado, difícil de levar, mas é também um orgulho. É uma provocação porque nos obriga a reconhecer a nossa incapacidade e as nossas insuficiências. Mas também uma garantia de que a Mãe do Céu não nos deixará nunca. Em atenção ao seu servo José Kentenich. Acabei. Contei a história do padre Kentenich pela rama.